Quando os colonizadores portugueses chegaram aqui em 1616, encontraram apenas uma floresta cercada de rios. Fundaram um forte para ser a base militar que protegeria o espaço. E no entorno dele surgiu o primeiro núcleo urbano. E foi assim que Belém começou a ganhar configuração de cidade. As primeiras ruas foram abertas no bairro então chamado de Cidade, que depois virou Cidade Velha. Eram simples, apertadas, caminhos estreitos. A Rua do Norte, criada às margens da Baía do Guajará, foi a primeira. Hoje é chamada de Siqueira Mendes, uma homenagem de Belém ao ilustre sacerdote cametaense que chegou a ser presidente da província do Pará e foi chefe do Partido Conservador Regional. A partir de 1640, a Ordem dos Mercedários passa a ocupar o segundo bairro de Belém, o da Campina, que era considerado a Cidade Nova. A primeira rua do local, aberta nos tempos do Brasil Colônia, foi chamada de Rua da Praia. Porque não havia construção, não havia nenhum tipo de construção em relação, desde o início, ali no Garapé do Piri, hoje Ver o Peso, até a Capela de Santo Antônio. Então, na verdade, onde nós estamos, onde tem a igreja, esse casario todo do lado direito, onde nós estamos, era a praia, que era a verdade onde encostavam os navios. Com a chegada da família imperial portuguesa no Brasil, a rua mudou de nome e foi dividida em dois trechos: Rua da Imperatriz, atual 15 de Novembro, e Rua Boa Vista, hoje Gaspar Viana. Com o passar do tempo, os antigos nomes se perderam na memória do paraense. Se ele perguntasse onde é a Rua do Açougue, o senhor sabe me dizer onde é? De falar a verdade, não. É a Gaspar Viana? É a Gaspar Viana, mas você sabia que essa rua aqui já foi chamada um dia de Rua do Açougue? Não, não sabia. Por volta de 1676, colonos açorianos ajudam a expandir o bairro. Eles abrem então uma rua para abrigar os novos habitantes. É aí que surge a Rua São Vicente, que foi um padre que dedicou a vida sacerdotal no auxílio aos pobres. A rua muda de nome para Paz de Carvalho, homenagem ao importante médico e político paraense. E hoje é a atual Manuel Barata, uma homenagem a Manuel de Melo Cardoso Barata, importante político e historiador brasileiro. Algumas ruas da cidade são até desconhecidas, mas guardam histórias, monumentos, casarões e curiosidades de como era a Belém do passado. Você já ouviu falar na Leão 13? É o início de uma rua muito curta chamada Rua da Indústria. Aí no século XIX para o século XX, na reurbanização de Belém, um papa chamado de Leão XIII, ele abriu os documentos do Vaticano para os historiadores, que puderam assim construir uma história de uma nova igreja. E aí ele foi homenageado no nome dessa rua. Conhecer a história de uma rua faz toda a diferença e muda o olhar de quem passa pelo local. Por exemplo, você sabia que existia em Belém um caminho chamado Cruz das Almas, que seria a peregrinação de uma pessoa após a morte? Hoje você pode procurar a placa dessa rua, mas não vai encontrar. Isso porque parte dela se chama Arcipreste Manuel Teodoro e a outra virou Cesário Alvim. Essa Arcipreste, na verdade, tinha um cruzeiro, né, que era muito comum nas cidades coloniais e do século XIX, que se caracterizavam da seguinte maneira: você tinha uma cruz e essa cruz você tinha um pequeno cofre e quem passava lá depositava uma moeda e depois era recolhido pela Igreja Católica. As paróquias, elas colocavam essas características no século XVIII e no século XIX. Né? Então você tem o Cruz das Almas, que é a Arcipreste, mas você tem lá na igreja, lá no cemitério da Soledade, também um Cruzeiro do Sul, que era um ponto de peregrinação. No centro comercial de Belém, algumas ruas conhecidas já tiveram nomes diferentes. A Estrada dos Mercadores virou a Estrada da Cadeia, por ter abrigado o primeiro presídio da cidade, e só depois se tornou a João Alfredo, uma homenagem ao presidente da província do Pará no século XIX. A Travessa das Mercês passava ao lado da igreja que leva o mesmo nome, e hoje é a Travessa Frutuoso Guimarães. A Padre Eutíquio, importante via de ligação entre a Cidade Velha e a Cidade Nova, um dia foi São Mateus e mudou de nome em homenagem ao Padre Eutíquio Ferreira da Rocha, político de grande influência nos tempos do governador Lauro Sodré. Em outros pontos da cidade, vemos que as ruas fazem referências aos nativos que moravam aqui antes da colonização. O bairro dos Jurunas leva o nome das tribos locais, assim como a Rua dos Tamoios, Mundurucus, Apinagés e Tupinambás. No bairro de Nazaré, as homenagens são voltadas para a proclamação da República. Braz de Aguiar,
e Generalíssimo Deodoro foram nomes importantes no processo de mudança do Brasil imperial para a Primeira República no final do século XIX. No bairro do Marco, percebemos que as ruas, travessas e avenidas criadas a partir de 1893 são homenagens aos militares aclamados durante a Guerra do Paraguai. Alguns exemplos são a Curuzu, Vileta, Marise Barros, Duque de Caxias e Visconde de Inhaúma. Belém é amplamente conhecida por seus monumentos históricos, como o Teatro da Paz, o Complexo Feliz Lusitânia, o Mercado Ver-o-Peso e palacetes como o do Intendente Antônio Lemos. Mas o que muitos não sabem é que no século passado a capital paraense também chamava a atenção dos turistas pela arborização nas ruas. A inspiração vinha do outro lado do oceano, nas capitais europeias. A 16 de novembro era uma das mais belas ruas de Belém nos séculos 18 e 19. A imagem das frondosas palmeiras imperiais viajou o mundo em gravuras e cartões postais levados por turistas e viajantes da época. Ao mesmo tempo que eles faziam a representação desse tipo de vegetação, né, as palmeiras, eles também representavam assim, as pessoas fazendo parte desse cotidiano. Algumas caminhando, algumas trabalhando, algumas com um cesto de roupa, outras crianças circulando. E os fotógrafos também fazem do mesmo jeito. Eles vão registrar a avenida com as pessoas circulando, né? E às vezes algumas até pousando. Então isso é interessante. A Estrada de Nazaré, hoje a Avenida Nazaré, também segue esse modelo. As imagens antigas mostram casas bonitas e um túnel de mangueiras que encantaram viajantes do mundo inteiro. Nesta imagem da antiga Avenida Independência, hoje Magalhães Barata, é possível perceber que as ruas nem tinham calçamento, mas chamavam a atenção pela arborização e também pela quantidade de pessoas bem vestidas circulando no local. No final do século XIX, com a expansão da cidade, outras ruas foram abertas, agora com a influência das largas avenidas europeias. A Almirante Barroso, antiga Avenida Tito Franco, é uma delas. Era um projeto de ampliação que já existia na Câmara Municipal, mas que já existia desde 1869, ou seja, bem do período ainda que a gente pensa no período da Guerra do Paraguai. Então, há uma homenagem aos principais feitos do período da Guerra do Paraguai. Então, o bairro do Marco é toda uma homenagem, uma alusão à Guerra do Paraguai. Até hoje, basta olhar com atenção e descobrir que cada uma dessas ruas, avenidas e travessas formam um grande mosaico de informação e memória do povo paraense. Hoje ainda é possível contar a história da cidade através das ruas? Ah, com certeza é possível. Eu trato, por meio das ruas, as construções dos prédios e como é que eu poderia levar o meu leitor para que ele transitasse na cidade e contando a história de cada momento ou de cada prédio significativos que vão fazer parte desse cenário. E aí também eu trago a produção visual, porque ao mesmo tempo que eu falo dessas avenidas, da importância dessas vias públicas, é possível convidar os leitores para ele conhecer um pouquinho da história de Belém. Pode ser que mais ninguém lembre da Rua da Praia, do Açougue ou da Cruz das Almas, mas um dia elas já existiram e conhecer esses fatos é importante para manter viva uma história que já existe há quase 4 séculos. É uma tarefa da sociedade, uma tarefa da imprensa, de professores, dos cidadãos, que através das ruas se conta também a história da sua cidade. Como historiador, eu sou suspeita para falar, mas tem que acreditar que é possível a gente contar a história e não perder isso, não permitir que fique apenas como um espaço que eu possa circular, mas por onde nós passamos tem representações de algo que aconteceu e que é importante para nós hoje.